Hoje justamente vamos falar desse padrão cerebral que te impede de cobrar mais caro. Eu sou Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais. Eu sei que muitos de vocês têm muito receio de cobrar mais caro, não sabe exatamente como fazer para chegar nesse contexto, né, de aumentar o preço, de realmente se colocar no lugar de fato, quanto vale o seu serviço, né? Então muitas falam para mim que querem cobrar mais caro, mas inclusive não sabem como fazer isso. Tem medo de cobrar caro, tem medo de perder cliente quando começa a cobrar mais caro. E o que eu posso dizer para vocês é que exatamente é apenas um medo, tá? E é algo totalmente automático, inconsciente, que você fica travada nessa e no fim você não vai para lugar nenhum. Porque o medo, gente, muitas vezes é uma forma de proteção, realmente é um mecanismo de sobrevivência, mas às vezes ele vai distorcer a sua própria percepção de valor. Então, às vezes, o seu próprio medo faz com que você não cobre mais caro. O próprio medo faz com que você talvez ache que o seu serviço vale menos do que de fato vale, tá? E hoje eu vou te mostrar exatamente qual é esse padrão para você quebrar isso, tá? Esse padrão cerebral que te impede de cobrar mais caro, né? Como eu falei, como eu sou neurocientista, eu sempre vou trazer as coisas associadas à neurociência, aplicada ao marketing e ao brand, para fazer você ser uma marca autêntica, forte, memorável, de alto valor e alta performance. Então, meu objetivo todo aqui é esse. Estamos juntos por 45 dias, às 8 horas da manhã, com esses insights aí de até 15 minutinhos rápidos, ao vivo, por aqui, tá? Então, eu vou te mostrar esse padrão hoje e como ele está te travando há anos. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Tudo que eu trago aqui, né, baseado justamente nessa neurociência aplicada ao brand, que é o neurobrand, que é a neurociência aplicada à marca pessoal, o brand é justamente isso, e o posicionamento está dentro dele. A identidade, a tomada de decisão, tudo isso está dentro dessas áreas e, portanto, quando a gente fala de preço, a gente não está falando só de uma questão matemática, tipo quanto eu vou cobrar, quanto eu vou gastar, não é apenas isso. Quando a gente fala de preço, a gente também está pensando em emoção, em memória, em proteger seu negócio e talvez até mesmo fugir de potenciais ameaças que existem nele. E assim, o que acontece? Eu já atendi diversas profissionais com muita competência, com muito resultado, com anos de experiência, mas na hora de colocar preço, travam. É isso que você sente? Você sente travada? De repente você tem até uma desculpa pronta aí na sua mente. Ah, eu acho que eu preciso melhorar para aumentar o preço. Ah, eu preciso fazer tal coisa antes de colocar um valor novo. Ah, se eu aumentar esse preço, o cliente não vai pagar. Ah, deixa eu me sentir mais segura primeiro. E na verdade, quando a gente pensa em preço, tem muita relação com decisão. Você precisa decidir quanto você quer ganhar, qual lugar você quer chegar, e a gente vai falando de metas, né? Para que fique claro para você o quanto você vale. E aí, sabe qual é esse padrão que todos eles têm em comum? Que é justamente o que a gente está falando aqui? É o romper, a dificuldade, na verdade, de romper esse lugar emocional que nos permite ficar seguros a vida inteira. Naquele marasmo, naquele comodismo. E eu falo porque eu já passei por isso. Eu já tive muito medo de cobrar mais caro. E acreditem, eu aumentei meu preço em 20 vezes, tá? Eu comecei de 12 a 20 vezes lá no passado. Hoje eu já cobro muito mais caro do que isso, né? Comparando com a época em que desenvolvi o método. Mas quando eu desenvolvi o método, eu aumentei o preço em 12 vezes e em 20 vezes. E acreditem, eu consegui vender quando eu estava vendendo mais caro do que quando eu vendia baratinho. Por quê? Porque teve todo um trabalho em cima disso e as pessoas passaram a enxergar muito mais valor em mim. Então, quando você está nesse padrão, desse medo, dessa insegurança, o que acontece? Você vai cobrar menos do que você merece. Você vai justificar demais seu preço. Então, na hora que você passa o preço, você fica ali listando o porquê você acha que esse tem que ser o seu valor, ou por que tá cobrando aquilo, sabe? Quando você fica tentando trazer, mas é X reais, mas vai ter ABC de serviço, vai ter tais e tais coisas inclusas. Então, isso é uma justificativa também se você não traz percepção de valor para o seu serviço, tá? Então, quando você também tá nesse medo, nesse padrão cerebral que eu acabei de falar, você vai
ter medo de perder cliente, você vai sentir culpa só de aumentar só de pensar em aumentar o seu preço, você vai sentir essa culpa e você sempre vai ficar com esse mesmo sentimento que eu tenho certeza que você tá aí hoje, de que você está um passo atrás. Tô mentindo, você não sente assim, você vê seus concorrentes aí alavancando, cobrando mais caro, fechando mais clientes, com a agenda mais lotada do que a sua muitas vezes, e você se sentindo para trás. Como se você tivesse numa maratona e você estivesse lá no fundo, porque as pessoas estão sempre passando na sua frente. E quando você fica nesse lugar, o que acontece? Você cria uma marca insegura, frágil e fácil de ficar negociando o tempo todo, ou seja, as pessoas percebem que você está aberta a baixar o preço, que você vai dar um desconto a qualquer momento, então ela não quer pagar, ela fica esperando chegar o seu desconto. E eu sei que esse lugar que você tá não é porque você não vale mais, tá? Deixa eu te contar isso pra você. Não é que você não vale mais, na verdade você vale muito. Esse lugar que você tá hoje não é porque você vale menos. É porque o seu cérebro está tentando te proteger. O seu cérebro está tentando proteger quem você proteger a sua essência, pra você sentir, ficar num lugar confortável, vamos dizer assim, pra você não se expor, você não se decepcionar, você não passar por dificuldades difíceis, por não passar por momentos muito difíceis. Então o nosso cérebro, ele evita isso, tá? O cérebro, ele fica tentando evitar que a gente esteja em lugares ruins, seja fisicamente ou emocionalmente. Então, quais são esses 3 erros comuns que, no fim das contas, estão te travando de cobrar mais caro? Primeiro, você associa o preço à sua autoestima. Então, por exemplo, se eu for cobrar mais caro, eu posso ser mais rejeitada. Se eu sou mais rejeitada, eu me sinto mal. Então, eu fico mal, fico pra baixo, fico triste, e eu não quero me sentir triste. Então, eu não vou cobrar mais caro pra eu não me sentir triste. Esse é um ponto. Segundo, ficar negociando com você mesmo. Antes de você negociar com o cliente, você fica negociando com você mesmo. Esse é o segundo ponto. O desconto já está na sua cabeça. Por exemplo, eu já fui em vários lugares que a pessoa me passava o valor e ela dizia assim, por exemplo, quanto é o preço, sei lá, vou num salão de beleza, quanto é o preço de tal serviço? Aí a pessoa me dizia, é tal valor, mas tem um desconto. Tipo, eu não perguntei se tem desconto. A pessoa já está falando que tem desconto antes de eu questionar, antes de eu barganhar. Às vezes eu nem queria desconto, aquele valor já estava justo para mim. Então é você que tá ali negociando o preço com você mesmo, tá? Terceiro, você constrói o seu preço apenas pelo esforço e não pelo impacto. Esse é um erro muito comum, porque a pessoa tem, ou você talvez seja o seu caso inclusive, tem um modelo mental de trabalhador e não só de autoridade. Então quando a gente coloca o preço apenas pelo tempo que eu vou levar, pelo esforço que eu vou ter ali, a chance também de eu ficar com um preço que nem sempre ele é ajustado para a transformação que eu entrego é muito grande. E aí, quando você não acha que sua mão de obra vale muito, a sua tendência é o quê? Baixar o preço. Agora, se você começa a observar que você causa um impacto muito grande na vida das pessoas, é claro que o preço vai ser maior. Por exemplo, se eu digo a você que eu vou te fazer dobrar o faturamento em 30 dias, olha o valor disso, olha quanto isso vale muito. Então, por que eu vou cobrar baratinho por isso? Tá? Então é onde também eu trago para você criar esteira de serviço, assim você consegue atender várias pessoas, desde quem não tem tanta grana para investir até quem tem mais grana para investir. Por exemplo, eu tô com o cabelo todo bagaçado, aí vou lá na cabeleireira e ela vai deixar meu cabelo lindo, maravilhoso em, sei lá, 2 meses no máximo. Isso tem um valor surreal, não é só o esforço da cabeleireira, porque se eu for colocar na ponta do lápis o esforço talvez que sei lá, a cabeleireira leva 1 hora por semana comigo pra deixar meu cabelo lindo, maravilhoso, lindo de morrer, mais do que todo o tempo da minha vida. Aquela 1 hora por semana, se ela for cobrar pela hora dela, talvez ela queira cobrar baixo, porque ela só levou 1 hora. Mas e a transformação do meu cabelo que ficou maravilhoso? Você cobra por esses pontos, tá? E, gente, por que isso acontece, tá? A gente tem uma ferramentinha no cérebro que a gente chama de amígdala, tá? A amígdala no cérebro, a gente tem a amígdala também, não é a amígdala da garganta, tá? Essa amígdala, ela é um detector de ameaça.
Então, quando a gente pensa em aumentar o preço, muitas vezes o que é que acontece? E eu falo a gente porque hoje, como eu já entendo isso, eu fui quebrando esse padrão também ao longo da minha vida. Então, quando você pensa em aumentar o preço, normalmente a nossa amígdala, ela encara como um risco. Então, eu vou ser rejeitada, eu vou ficar em conflito, eu vou ser criticada, eu vou perder o cliente. Então, por medo, ativa lá o sistema de medo no nosso cérebro e a gente faz o quê? Recua. Só que você precisa sair desse lugar, porque esse lugar é aquele lugar seguro, confortável. Se você continuar nesse lugar, você não vai crescer enquanto profissional. Isso eu posso te garantir com toda segurança do mundo, porque eu já passei por isso e eu fiquei num limbo de carreira, um limbo profissional por anos, justamente porque eu não consegui destravar esse contexto. Então o segredo, gente, o segredo, tá? Presta bem atenção aqui. O segredo não é mudar somente o seu preço. O segredo não é mudar o seu preço. O segredo não é mudar o seu preço. O segredo é mudar toda a sua percepção de valor de negócio. É ajustar o seu brand, ajustar seu marketing, o seu tipo de identidade profissional que você vai associar ao ato de cobrar. Você precisa sustentar o preço que você cobra, tá? E exatamente isso que aqui, com o que eu ensino, com o Personal Neurobranding, que é justamente essa estratégia da neurociência aplicada ao brand, que é a gestão da marca pessoal, e aplicada ao brand, que é a gestão da marca, e aplicada à marca pessoal, e por isso que eu chamo de Personal Neurobranding, tá? Que é uma coisa assim que eu desenvolvi aí na parte mais científica mesmo, eu sou meio nerd, você talvez já tenha percebido aqui. Se não percebeu, vai no começo aqui do meu Insta para você me conhecer melhor. E aí, quando a gente trabalha esse Personal Neurobrand, que aí é onde eu vou trabalhar com você, seu posicionamento, sua identidade, sua postura, todos os aspectos do meu método, tá? Ele vai recalibrar sua identidade emocional para que o ato de cobrar seja algo natural para você e não um gatilho de medo. Então, você coloca o preço que você quiser, você vai poder mudar sua identidade, você vai se sentir segura com o que você cobra e se sentir, inclusive, respeitada, porque o preço que você está cobrando é aquele preço que você queria cobrar e não mais se sentindo mais uma do mercado tendo que baixar o preço. Então, quando você muda a sua identidade, que inclusive é a primeira etapa do nosso método Y é justamente a identidade, postura, singularidade, ultraperformance e memorabilidade. Quando você muda essa sua identidade, o preço que você cobra deixa de ser uma ameaça para você mesma e vira uma consequência da sua autoridade. Pegaram o gancho? Fez sentido? Então imagina agora que você cobra o preço que você quer. Sem tremer, sem medo. Imagina você falando o seu preço com calma, sem acelerar seu tom de voz, sem se sentir nervosa por estar cobrando esse preço que você gostaria. E imagina o cliente te dizendo, combinado, fechado, eu quero, passo o Pix. E nem questionar o quanto você está cobrando. Isso, gente, não é utopia, isso não é um sonho. Isso é a neurociência aplicada ao posicionamento e eu te digo que é possível. Porque eu aumentei meu preço em 20 vezes, hoje muito mais. E as minhas clientes, minhas mentoradas também estão aumentando seus preços muito mais, dobrando o faturamento em 30 dias, 45 dias. A mais lenta dobra em 90 dias. Quem realmente executa. Afinal, o sucesso é para quem age. Se você está ouvindo tudo que eu estou te trazendo aqui hoje e não vai colocar em prática, eu sinto muito, você realmente não vai ter resultado nenhum. E nos próximos episódios aqui, eu vou justamente te mostrar como é que você pode reposicionar sua mente, sua marca, para que você possa cobrar mais de maneira natural e inevitável.